Bom dia, muita saúde, muita paz, alegria, felicidades para todos vocês. Hoje nós vamos começar Mateus 23 e de 1 a 12, apenas a primeira parte que eu intitulei Antes dos 7 Ais. Vocês já tiveram uma mãe muito zelosa, uma mãe que queria que vocês fizessem a coisa certa, como eu tive? A mamãe falava, eu falava, mamãe, eu quero ir para a festa hoje, no sábado. E ela falava, ai de você se não estiver de volta às 10. Você pode ir, mas é nesse regulamento. Ai de você se você fizer isto ou aquilo errado. Então, aqui o título Antes dos 7 Ais, que Jesus vai falar 7 ai disto, ai daquilo, para os escribas e fariseus. Os fariseus mostravam um comportamento de juiz. Eles interpretavam, os escribas interpretavam a lei também junto com as leis humanas. E um fardo muito pesado nas costas das pessoas. Então vamos primeiro ver o que é que a palavra de Deus está falando. Leitura de Mateus 23, de 1 a 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A primeira acusação de Jesus está aí, que ele disse que os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. O que é que significa isso? Significa que eles seguiam a lei do Torá rigorosamente, mas eles também aplicavam as leis humanas junto com a lei do Torá. E acontece que Deus não os deu autoridade nenhuma de sentar na cadeira de Moisés, mas eles agiam diante do povo como se eles tivessem essa autoridade de fazer e desfazer diante do povo sofrido. Então quer dizer que eles mesmos se achavam nesse trono de Moisés e sentaram. Essa autoridade que eles pensam que tinha está escrito em Deuteronômio, que eu vou pôr a seguir para vocês, que eles assumiam que eles tinham toda a autoridade diante de Deus de fazer e desfazer. E isso, segundo eles estavam cumprindo a lei que estava escrita por Moisés em Deuteronômio. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião,
e eles ouvirão o caso e declararão o veredicto. Deuteronômio 17, versículo 9. Essa lei que está em Deuteronômio foi realmente uma lei dada por Deus. Mas o que estava acontecendo aqui é que a lei de Deus estava sendo manipulada para uso humano. Então, aqui está dizendo que nos casos concernentes a Deus, não nos casos sociais, não naquelas leis que eles impunham às pessoas. Então, aí, esses escribas, esses sacerdotes, os mestres da lei daquela época, usavam isso socialmente falando. E isso é totalmente contra a palavra de Deus. Porque se hoje, por exemplo, nós usamos uma palavra de Deus para a gente fazer com que uma lei humana seja colocada em prática, isso não é de acordo com as leis de Deus. Quando Jesus diz, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Veja que aquilo que eles pregavam, como vocês viram aí em Deuteronômio, não estava errado. Estava certo, a lei do Torá foi dada por Deus. Mas a prática, por outro lado, ela descambava para outro lado. Então é por isso que Jesus está dizendo, não façam o que eles fazem. Porque era totalmente errado. E por que é isso? O que é que eles não estavam fazendo de correto? É que a justiça de Deus, ela é imparcial. Ela não é de acordo com a justiça humana. E em tudo que a gente for julgar alguém em nome de Deus, tem que ser baseado na justiça de Deus e no amor. A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É uma coisa muito difícil de aplicar a justiça em nome de Deus. Por quê? Porque ela tem que estar 100% de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa que eles não praticavam era a lei do amor. Eles usavam e abusavam das pessoas, nos impostos, nas cerimônias exageradas. Eles vendiam aquelas coisas no templo com preços exorbitantes. A moeda do templo era uma moeda especial visada para tirar dinheiro dos pobres. E aí vai. O legalismo envolve mudar a lei de Deus de seu contexto original. Algumas pessoas parecem estar preocupadas com uma série de coisas que devemos e não devemos fazer. Um conjunto de princípios morais, ou seja, guardar a lei de Deus como um fim em si mesmo, ao invés de viver dentro dos mandamentos de Deus. O legalismo é uma forma mecânica de manutenção da lei, de pregar a lei, de falar sobre a lei, de orar. O legalista concentra-se em obedecer regras básicas, destruindo, porém, o conceito do amor e da misericórdia de Deus. O legalista obedece a Deus externamente, mas o seu coração faz outra coisa. Vocês ouviram aí a definição bem simples sobre o legalismo. Veja que um exemplo simples para a gente entender, quase a maioria de vocês são motoristas ou conhecem motoristas, certo? E o departamento de trânsito coloca aquelas placas lá. Por exemplo, uma placa dizendo que a velocidade máxima é 80 km por hora. E daí o motorista lá dirigindo num dia de tempestade, raios, vento, chuva, granizo, tudo caindo, tudo acontecendo. Porque a placa está dizendo 80 km por hora, o motorista que não usa a lei corretamente, ele vai a 80 km por hora, não é?
E o que vai acontecer? Provavelmente um acidente, provavelmente ele vai rodar e vai capotar. Algo terrível pode acontecer. Por quê? Porque ele não está interpretando a lei que é dependendo das condições do ambiente. O mesmo acontece com a lei de Deus. A lei de Deus, ela não pode ser usada com legalismos. Ela deve ser usada para Deus. É para levar o homem para Deus, para a justiça de Deus. Então, o que significa isso é que a gente não pode pegar a Bíblia e usar como a gente usa olhando as placas de trânsito. Porque se a gente for dessa maneira, sem considerar todas as coisas que Jesus disse, a gente vai cair num precipício, não é? E é o que estava acontecendo com esses fariseus, com esses escribas e outros. E eles são tão legalistas que aplicavam a lei do Torá. Os escribas eram super severos na lei do Torá. E eles obrigavam as pessoas a cumprir a lei do Torá de uma maneira humana. Agora, veja que esse legalismo deles levou à crucificação de Jesus, um inocente. Agora, naquela época, eles tinham explicação. O povo compreendia aquilo que eles estavam explicando dentro da lei do Torá, mas, apesar deles estarem explicando uma falsa verdade ali, manipulando a palavra de Deus, eles estavam errados. Pareciam estar certos. Apesar deles parecerem estar certos, eles estavam totalmente errados. E não era bem aquilo que Deus estava falando na sua palavra, como eles estavam pregando para o povo. Outro tipo de legalismo que a gente vê frequentemente é dizer: você não pode cortar o cabelo, você não pode usar batom, não pode usar maquiagem, você não pode usar calça comprida. Você é obrigado a pagar o dízimo. Nós vamos ver que essas coisas, muitas delas, por exemplo, o dízimo está na palavra de Deus. E que as pessoas devem pagar o dízimo. É abençoado pagar o dízimo. Deus restitui para a gente. Mas também está na palavra de Deus que fazer uso das coisas de Deus para vantagem pessoal é legalismo. E é também falsa profecia. É também ser um falso cristão. Vocês me entenderam? Então, não é beber, por exemplo, uma tacinha de vinho no jantar que vai fazer você uma pessoa pecadora. Não. A Bíblia não está dizendo isso. O próprio Jesus bebeu vinho. Aí, o que vai tornar pecado é algo além dessa taça de vinho que a pessoa vai beber, esse pouquinho de vinho. E são legalidades humanas que a pessoa usa para aliviar um outro problema social. Praticar qualquer ato de legalismo não vai nos salvar de jeito nenhum. Não é parando de beber, não é não usando batom, não é não vestindo a calça comprida. Não é isso que nos salva. O que nos salva é arrepender dos pecados, parar de pecar, aceitar Jesus como nosso Salvador e ir a Deus através dele. É isso que nos salva. Legalismo nenhum nesta vida nos salva.
Aí falando sobre o dízimo, esses fardos que Jesus está dizendo, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Como nós já dissemos, o dízimo realmente foi dado por Deus. Mas o que estava acontecendo é que, para eles, era dizer, você tem que pagar o dízimo, e é esta quantia, não importando a condição do ser humano. Se a pessoa só tem, por exemplo, um quadrado de terra para plantar e comer a família toda o ano todo, mas eles tinham que dar uma quantidade muito grande dessa colheita para a igreja, e depois passar fome. Eles não tinham o que comer para dar para a igreja. Então, era uma aplicação injusta da lei do Torá. Essa lei do dízimo, ela teria que ser aplicada com amor, vendo a pessoa como um filho de Deus, como um necessitado, aplicar a misericórdia de Deus, que eles não estavam fazendo. O que eles faziam? Jogavam as pessoas na cadeia. Eles aplicavam penas muito severas para essas pessoas que não podiam pagar. O dízimo foi instituído para custear o trabalho de Deus, não do homem. E aí, a seguir, ele está falando que eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Filactérios eram orações que as pessoas faziam em pergaminho, 3 colunas e orações, e daí no momento de orar eles carregavam no corpo, no momento de orar eles usavam esses filactérios. Observem a figura, vocês estão vendo aí os filactérios, que são essas pequenas caixas de couro que continha dentro um pergaminho e era usado pelos homens na testa, no braço esquerdo e acima do cotovelo durante as orações. Veja em Deuteronômio um exemplo de filactérios. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, versículo 7. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, versículos 8 e 9. Essa é uma outra máxima que também foi dada por Deus, o uso dos filactérios. E eles faziam essas orações muito longas e as pessoas carregavam no seu corpo aquilo. Veja que era necessário naquela época para as pessoas aprenderem a ter fé, para as pessoas aprenderem a orar. Mas isso veio de Deus. Mas o que estava acontecendo? Começou o comércio desses filactérios. Eles faziam aquelas orações longas, as pessoas tinham que comprar, e daí para colocar em si, para orar no momento. Não era algo feito por amor a Deus. E hoje em dia, será que isso ainda existe? Existe. Por exemplo, os rosários. Nós vamos ver que muitas religiões usam rosários. Agora, são todos os rosários abomináveis a Deus? Não. Agora, orar um rosário é contra Deus? Não. O que é contra Deus é o propósito. Por que é que a pessoa está usando o rosário para orar? Muitos povos têm o seu rosário. Quando eu digo rosário, não estou falando apenas da Igreja Católica, mas existe, por exemplo, o rosário islâmico, o rosário hinduísta, o rosário budista, o rosário islamês.
São diferentes tipos de contas, em maior quantidade ou menor quantidade. Todo tipo de filactérios que Deus disse na Bíblia é para a glorificação de Deus. E o que é que está acontecendo com esses povos que eu falei? Eles estão fazendo o rosário para glorificar outros seres, para glorificar santos, para glorificar Buda, para glorificar Maomé. Então nós vamos ver que isso aí é legalismo. Isso aí não é aquilo que está na Bíblia. Agora, a pessoa dessas religiões vão dizer, não, isso está na Bíblia. Realmente está na Bíblia, mas com algumas modificações. É o ser humano mudando a palavra de Deus para adequar as situações do homem. A igreja humana, não a igreja de Deus. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Mateus 9, versículo 20. Vocês viram aí que Jesus também usava essas vestes longas, às vezes com os bambolins. Ele usava, e isso está na Bíblia. Mas o motivo pelo qual Jesus usava essas vestes é totalmente diferente do motivo que os sacerdotes daquela época usavam essas mesmas vestes. Porque eles queriam mostrar aquela posição de autoridade como Moisés tinha. Essa autoridade de Moisés veio através de Deus. Tudo que Moisés falou foi através de Deus. Mas os sacerdotes daquela época, eles estavam se vestindo de uma maneira autoritativa, de uma maneira muito rica, usando esse dinheiro do povo, o povo acreditando, mas na realidade a Bíblia não estava falando de nada disso. Os fariseus não tinham o direito de sentar na cadeira de Moisés, porque esse direito não tinha sido dado por Deus. Como hoje em dia, nas nossas religiões, ninguém pregando tem o direito de se mostrar maior porque é pregador. Não, pelo contrário, nós somos os menores, nós somos irmãos uns dos outros. Não importa a posição que a pessoa ocupa numa igreja, ele é pecador como todos. Todos os seres vivendo aqui na terra são pecadores, todos. Pode ser eu, o padre, o papa, quem quiser. Aquele se postando de profeta, não. Se está aqui na terra, ele é pecador. Então, por que assumir essa posição de superioridade, que tem um lugar específico para sentar? As pessoas que vão na igreja têm um lugar específico para sentar. O que Jesus está falando é que não é sobre esses lugares específicos para sentar. Não é sobre a bata que ele usava e os sacerdotes usavam. Não é nada disso, mas é sobre o motivo, é sobre a intenção. É sobre aquilo que Deus está falando na palavra de Deus, pregar aquilo como é, não para acomodar as coisas humanas. Uma coisa que Jesus não está falando aqui é proibindo o respeito àquele que prega. Não, de jeito nenhum, seja lá quem for o pregador, nós devemos respeitar. E não estou dizendo isso com desrespeito a padres, ao Papa, a outros pastores, meus colegas, não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que respeitar, porque mesmo a pessoa errando, a pessoa está tentando fazer o trabalho de Deus, que é evitado por muitos.
Muitos ainda estão fazendo como Jonas. Deus manda fazer uma coisa, ele corre, ele vai para outro lado, porque ele não quer lidar com Deus. Então, quando existe alguém de boa vontade, querendo pregar, querendo ensinar a palavra de Deus, isso é uma bênção e nós temos que respeitar. Mas o respeito sabendo que nós somos iguais perante a Deus, nós somos irmãos. Ninguém é superior. Mas respeitar como irmão, amar uns aos outros. Apenas Jesus Cristo cabe toda a honra e glória de todo o trabalho devotado em seu nome. Escreva isso no seu coração. Que todo o trabalho que a gente realiza não é para nós ou por nós, é para Deus. E a Ele cabe toda a glória e honra. Glórias a Deus e bendito seja o seu nome. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigada pelo seu tempo valioso. Que Jesus te abençoe abundantemente. Amém.